Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula. Nós vamos agora nessa aula praticar os conceitos teóricos que nós vimos na aula anterior sobre destilação multicomponente. Vamos para isso, nós vamos utilizar o simulador DWSIM, onde nós iremos então, utilizando o método Fenske, Underwood e Gilliland, Fug, simular no simulador DWSIM uma atividade experimental. Eu apresento vocês aqui o protocolo experimental, onde nossa ideia é transformar essa missão da destilação shortcut no DWSIM numa atividade onde você terá como objetivo projetar uma coluna de destilação para separar uma mistura de 5 componentes, 5 hidrocarbonetos, determinando então no final o número de estágios, a razão de refluxo mínima, a localização ideal do prato de alimentação dessa corrente. Okay? Para isso, nós vamos seguir então um setup aqui inicial. Vamos acessar o simulador DWSIM. Vamos então aqui colocar, adicionar, declarar os componentes, que vai ser o butano, o isopentano, o hexano, o heptano, o octano. Ok? Sendo que vamos declarar como componente leve. A gente já vimos esse conceito, qual o conceito embutido na declaração do componente leve, né? Light key. Vai ser o isopentano, que tem a temperatura de ebulição de menos 159,4 graus Celsius. O hexano vai ser o componente pesado, heavy key, que tem a temperatura de ebulição de 68,7 graus Celsius. Ok? O heptano, o octano. Ok? Bom, um pacote termodinâmico que nós vamos selecionar para a realização dessa simulação vai ser o Peng-Robson. E o sistema de unidades que nós vamos assumir vai ser o C5. Ok? Então você também pode customizar, utilizar uma outra unidade da sua preferência. E aí depois nós vamos para a área de simulação, na área de trabalho, nós vamos declarar o nome das correntes de alimentação, as correntes de saída, nomear o bloco de destilação, tá? E as especificações. Para ficar mais claro, veja, esse é o nosso objetivo da nossa atividade. A partir desses dados da coluna, nós estamos então utilizando aqui o bloco Shortcut Distillation, que utiliza-se do método Fenske, Underwood e Gilliland, que nós já vimos o conceito, a teoria na aula passada. Então, nós vamos utilizar esse é o bloco, shortcut, onde nós temos a nossa corrente de alimentação, nossa corrente de destilado, que é o topo, a corrente de fundo da coluna. Nós temos o nosso refervedor, que é aqui um refervedor do tipo parcial. Nós temos nosso condensador, que é no topo da coluna, que é um condensador do tipo total, ok? Então, você tem energia liberada aqui no condensador, energia consumida, energia térmica consumida aqui no refervedor. Então, a partir desses dados, nós vamos admitir a corrente de alimentação, as especificações da corrente de alimentação, é líquido saturado, temperatura dessa corrente de 25 graus Celsius. A vazão de alimentação de 1.800 kmol por hora. Dessa corrente de alimentação, nós temos as frações para cada componente, conforme a distribuição aqui apresentada para vocês. É importante que você entenda que essa a distribuição, a fração molar, a somatória tem que dar 1 para bater o balanço dos componentes, o balanço de massa dos componentes. Aqui, o componente, o light key, vai ser o pentano, que nós já vimos, e o heavy key, o componente mais pesado, o componente pesado, vai ser o hexano, tá bom? Aqui as especificações da coluna, tá? Aqui da coluna, nós vamos especificar que a pressão na coluna vai ser a mesma pressão da corrente de alimentação, ok? O pacote termodinâmico escolhido para rodar a simulação vai ser o Peng-Robson. Vamos especificar, tá? Que na corrente destilado nós vamos ter uma perda, né? Aqui então do hexano em torno de 2%, 0,02, uma fração molar de 0,02. E vamos considerar isso como perda, né? Na corrente bottom, né? No corrente de fundo do componente light key, no caso o pentano, C5, em torno de 0,02%, 2%, né? Mole fraction. E aí, com esse método, nós vamos pedir para que, com essas informações, com esse input, com essas entradas, com esses parâmetros de entrada, vamos pedir para que o DWSIM calcule, então, pelo método de Fenske, Underwood e Gilliland, calcule o refluxo mínimo, o número de estágio mínimo, o número de estágio atual e a localização ótima do prato de alimentação. É isso que nós vamos pedir e vai ser o resultado final da nossa atividade. Tudo isso, então,
casando a prática com a teoria vista na aula anterior. Vamos lá? Vamos pôr a mão na massa? Vamos. Então, aqui nós estamos no simulador DWSim, tá? Que você já pode ter instalado. Então, aqui, então, vocês vão então, criar uma nova aba de simulação. Você vai clicar, então, nós vamos percorrer todas essas abas, esses itens, né? Definir os componentes, pacote termodinâmico, sistema de unidades e assim por diante. Então, você clica em Next. Aqui os componentes, clicando, digitando a palavra em inglês, vai ser o butane, ó, N-butane, ok? O próximo vai ser isopentane, isopentane, ok? O próximo vai ser o hexane, ok? Hexane. Pode ver que os componentes, conforme você vai selecionando e ticando, eles vão estar sendo adicionados aqui embaixo. O próximo componente é heptane, heptane, ó, foi adicionado aqui embaixo. E por último, o octano, octane, N-octane. Ok, todos os componentes foram adicionados. Next. O pacote termodinâmico, então aqui você clica com o botão esquerdo e é necessário que você adicione esse componente. Para adicionar a simulação, é preciso que você então insira, né, mova ele para a caixa aqui à sua direita, então add. O pacote então foi selecionado e ativado. Aqui, um método de cálculo da fase de equilíbrio líquido-vapor, né? Vamos selecionar aqui o VLE, Vapor Liquid Equilibrium. Next. O sistema de unidades. Você pode ver aqui, ó, você está no sistema de unidades. Nós vamos escolher o sistema C5, tá? Porque já vai bater as unidades aqui. Nós estamos trabalhando com a vazão molar em kmol por hora. Bate com a unidade que nós temos, foi declarado lá no enunciado. Aqui você clica em Next. Pode clicar em Next e Finish. Aqui você está na área de trabalho. Então, aqui na aba, na área de trabalho, ó, nas paletas, você tem aqui as correntes, os trocadores de pressão, que muda as pressões, e você vai aqui em Columns. Dentro daqui da opção da paleta de Columns, o método que você vai escolher é o Shortcut, né? Então, você vai clicar com o botão esquerdo e arrastar, tá bom? Então, aqui, ó, o que nós vamos precisar fazer aqui para relembrar você? Nós vamos então, ó, declarar, né, mudar o nome da corrente de entrada, das correntes de saída. Depois nós vamos especificar as condições de entrada dessa corrente e do bloco, ok? Tudo como objetivo final, calcular a razão de refluxo mínima, o número de estágio mínimo, o número de estágio atual e a localização ideal, o prato ideal de alimentação da corrente, né, que contém todos esses 5 componentes. Tá? Lembrando, nós estamos trabalhando com destilação multicomponente, onde nós estamos utilizando um bloco, né, de simulação Shortcut Distillation, que utiliza-se no método Fenske, Underwood e Gilliland para calcular todos esses itens aqui e assim você dimensionar a sua coluna, a sua torre de destilação. Voltando aqui. Então vamos lá. Então renomear aqui a corrente, né? Essa é a corrente aqui, vou chamar ela, clica aqui na corrente 1, vou chamar ela de feed, que é a corrente de alimentação, ok? Aqui o método de cálculo, né? O método de cálculo que nós vamos assumir é o que? Temperatura e fração de vapor, já que a temperatura da corrente, conforme anunciado, nos menciona é 25 graus Celsius, tá aqui, tá? E vapor fraction, vapor phase mole fraction. Vamos admitir aqui o valor zero, tá? Por quê? Se você voltar aqui no enunciado, fala que a condição térmica, né, dessa corrente é líquido saturado. Então, para definir então como líquido saturado, aqui pelos conceitos da termodinâmica, vamos declarar aqui que a fração de vapor é igual a zero. Ok? Aqui a alimentação aqui é de 1000, a vazão total de alimentação é 1800 kmol por hora, e você dá um Enter. Ok? Deixa eu ver aqui. Ótimo. Bom,
Definimos aqui então a nossa corrente de alimentação. Vamos agora para o bloco, né? Vamos definir os outros nomes das outras correntes, tá bom? Vou puxar aqui um pouquinho, tá? Aqui, para diferenciar. Se você clicar com o botão direito, ó, você pode inverter o sentido dessa corrente, porque como é lá no refervedor, lá embaixo, na coluna, na base, a energia é adicionada ao refervedor para aquecer toda a corrente líquida que chega nele. Então você vai pegar aqui, ó, rotate. Você pode aqui, ó, inverter horizontalmente, ó. Então a seta mudou, tá? Aqui é corrente de topo, corrente 2, você clica nela. Vamos deixar o nome aqui, é destilado, destilado. Dá um Enter, ok? A corrente de fundo, né? Corrente de saída da coluna é fundo da coluna, dá um Enter. Aqui na corrente de energia, né? Corrente que é energia que é adicionada ao refervedor, vamos dar aqui como R, R Dutch, tá? R Dutch. O que é o R? É para indicar que é o Dutch de energia, energia fornecida ao refervedor, tá? Aqui a corrente E1, que é uma corrente de energia que está saindo do condensador. Então vamos dar aqui o C de condenser e Dutch, tá? Dutch energia que está saindo do condensador. Tá? Vamos facilitar para vocês, né, o entendimento. A próxima etapa agora, então, é a gente especificar a, as condições da nossa corrente de alimentação, tá? Que faltou aqui? Nós definimos a vazão total de alimentação. Então aqui está entrando 1.800 kmol por hora. Falta aqui na aba de Compound Amounts a gente definir as especificações, as frações molares de cada componente. Se você lembrar aqui, ó, voltando aqui, a corrente de 1.800 kmol por hora que entra, 0,08 corresponde ao butano, 35% em base molar corresponde ao pentano, isopentano, e assim sucessivamente, tá bom? Então nós temos que fazer essa declaração dos componentes lá em cima. Então, voltando para a nossa área de trabalho, então aqui o N. Importante que você observe aqui que aqui embaixo não tem a somatória dos pontos, nenhum, né? Então vamos definir aqui então. O butano, pelo enunciado, lá é 0,08, dá um Enter. Lembrando que você está fazendo aqui, ó, especificando na base molar. O isopentano, pelo enunciado, é 0,35%. O hexano, 0,38%. O heptano 0,12 e por fim o octano 0,07. Dá um Enter. Você clicar aqui em Normalize, ó, a somatória desses itens está batendo, está dando um 1, que é dando um valor 100%. Está fechando aqui o balanço aqui através das frações molares. Importante que você não esqueça, quando você faz essas alterações, você precisa dizer para a máquina, para o simulador, que ele tem que aceitar essas mudanças. Então você vem aqui em Accept Changes. E aí ficou gravado, registrado na simulação essas mudanças, ok? Bom, agora nós temos que voltar para o simulador, né? E definir as condições do bloco. Você vai clicar aqui no bloco, vamos dar um nome para essa coluna, para esse bloco, vamos dar um nome aqui de coluna destilação, dá um Enter, ok? Nessa coluna de destilação, tá aqui então as especificadas correntes de alimentação e as correntes de saída, tá? Aqui é importante você definir então quem é o Light Key Compounds, tá? O componente aqui, Light Key Compound, vai ser o Light Key, deixa eu só voltar aqui, o Light Key, volta lá no enunciado, tá? O Light Key vai ser o isopentano e o Heavy Key vai ser o xano. Ótimo. Então aqui, o Light Key Compound vai ser o isopentano e o Heavy Key vai ser o hexano, né? Deixa eu ver, hexano, exatamente. Bom, aqui é importante, nós temos que indicar as perdas desse nosso processo, tanto as perdas na corrente de topo, destilado, quanto as perdas na corrente de fundo da coluna de destilação. Então aqui,
a fração molar do componente light key na corrente button, pelo enunciado, se você voltar, aqui nós estamos definindo, né, que é de 0,02, que é de 2%, 0,02, ok? Voltando então aqui vai ser 0,02, dá um Enter. A mesma coisa para a fração, as perdas do componente mais pesado na corrente de topo, deste lado, lá em cima, vai ser 0,02%, ou seja, 2%. Bom, o nosso condensador a gente viu, voltar aqui importante, que ele define, nós temos aqui no condensador. No condensador, todo o vapor que chega nos componentes voláteis vai passar pelo condensador e vai ser resfriado e vai sair do equipamento na forma líquida. Uma parte volta, que é a corrente de refluxo, e uma parte sai na corrente destilada. Já o refervedor, então aqui é o condensador total. O refervedor, nós vamos admitir que vai ser um refervedor parcial. Por quê? Toda a corrente líquida que chega passa pelo refervedor, o refervedor aquece essa corrente, uma parte vira vapor e retorna para a coluna, e a outra sai na forma líquida como corrente de fundo. Por isso que é um refervedor na forma parcial. Então, aqui nós vamos definir condenser type, o tipo de condensador é total. A pressão, ele fala aqui, ó, o importante é que a pressão, tanto no condensador quanto no refervedor, né, vai ser o quê? A mesma pressão, vamos definir a mesma pressão na coluna com a mesma pressão, o valor da pressão na corrente de alimentação. Então, se você voltar na simulação, volta aqui, ó, a corrente de alimentação, a pressão de 0,0589473, tá? Então, vamos aqui voltar para a coluna. Então, a pressão 0,58, vamos colocar 0,59, né? Muito próximo, dá um Enter. E a pressão no refervedor 0,59 e dá um Enter, ok? Pronto. E aqui, se você digitar aqui, ó, fechar aqui para facilitar nosso entendimento. Bom, para facilitar a visualização, você vai vir aqui em Settings, Object Properties, e vamos pedir para mostrar na tela, na área de simulação, na área de trabalho, algumas informações, como temperatura, pressão e a fração molar, tá? A vazão. Então, se você olhar aqui, ó, aqui nós estamos separando, tá? Para ficar um pouco um visual mais bonito. Se você olhar aqui, então, a nossa alimentação, corrente de alimentação é de 1.800 km por hora, a uma pressão de 0,59 bar, a uma temperatura de 25 graus Celsius, ok? Nós temos então aqui a energia sendo retirada pelo condensador para converter todo o vapor que chega na corrente líquida. Aqui nós temos a corrente que retorna para a coluna, né? A corrente que retorna para a coluna, nossa corrente de refluxo. Então, o líquido volta para dentro da coluna e aí ele é aquecido novamente, e assim você enriquece a corrente do topo com o seu componente mais volátil, né? E aí você tem aqui a corrente deste lado, tá? Uma temperatura aqui de 5 graus, 5,90 graus Celsius, uma pressão de 0,59, que nós setamos, né, configuramos no bloco de destilação, a uma vazão de 768,71 kmol por hora. Aqui nós temos então a corrente de fundo, onde você tem, para você entender, você tem a corrente líquida, os componentes mais pesados permanecem na forma líquida, vão para o fundo da coluna, eles passam por um trocador de calor, o refervedor, que recebe energia térmica, vapor, aquece essa corrente líquida. Então, parte dessa corrente líquida volta para a coluna, onde esse vapor que vai entrar em contato com a corrente líquida e fazer assim então a separação dos componentes em razão das suas temperaturas de ebulição. Aqui no fundo, então, você tem um componente, a corrente líquida, né? A parte líquida que não foi convertida em vapor, e tem sua corrente de fundo, a uma temperatura de 58,80 graus Celsius, praticamente 59 graus Celsius, 59 graus Celsius, né? Há uma pressão de 0,59 bar e 1.031,28 km por hora. Importante você aqui, então, para verificar, né? Se a simulação ficou em azul, é porque ela convergiu, bateu, fechou o balanço de massa e energia. Mas você pode fazer uma conferência, né?
Então você tem a corrente de entrada e as correntes máxicas de saída, né? Vazões molares de saída. Soma 1031,028 mais 768,71 vai bater com os 1800, tá? E aí vem aquela pergunta, né? Nós estamos utilizando esse método de shortcut distillation, né? Que prega-se o método de Fenske, Underwood e Gilliland para calcular o quê? Então aqui, se você passar o mouse aqui, ó, você tem aqui o valor da razão de refluxo. Nós admitimos aqui, não alteramos esse valor, deixou o valor padrão setado pela destilação, pelo simulador, que é 1,5. É importante você ver, trazer aqui como informação, cadê aqui? O número de estágios, vou passar aqui. O número de estágios mínimos, deixa eu ver, cadê? A razão de refluxo mínima é de 0,447097, praticamente 0,45, né? Número de estágios mínimos é de 4,86. Então, aqui, o número de estágios mínimo que ele calculou, 4,88. Não existe, então, o número. Aqui você vai considerar o número inteiro. Ou você vai trabalhar com 4 estágios ou com 5, né? Então, como 4 é abaixo de 4,86, vamos admitir então que o número de estágios mínimos aqui, na sua coluna, no design dele, né, na geometria dele, vai começar ali o número mínimo dos 5 estágios. A alimentação, o estágio de alimentação ótimo aqui indicada é o estágio 3,44, ou seja, não existe meio estágio. Então, ou vai ser no estágio 3 ou no estágio 4, né? Você tem as informações das correntes de alimentação, vazão molar, mas é importante você observar número de estágio atual, ele calculou, é de 7,26928. Então, número de estágio atual, não existe meio estágio, né? Então, ou vai ser 7 ou vai ser 8 estágios, né? A altura da coluna, a altura do estágio, né, é de 0,5 metros, e aqui a altura estimada é de 4,63 metros, e o diâmetro da sua torre, da sua coluna, estimado aqui por esse método, é de 5,60 metros. Dessa forma, você consegue, então, dimensionar, projetar, desenvolver uma coluna de destilação. Isso aqui é um chute inicial. A partir desse shortcut, desse método que é um atalho, né? Você pode, então, melhorar ainda mais esses parâmetros que você encontrou. E aí fica uma pergunta, então esse é o nosso resultado, né? Essa é a nossa. Se você passar aqui na corrente, o mouse aqui na corrente deste lado, você pode ver que você tem lá no topo, você tem uma praticamente, né? Fração de vapor de 0,0003, né? Podemos considerar assim praticamente líquido. Então você tem uma N-butano, isopentano, 79%, né, de isopentano. Está coerente, porque o componente leve, né? Então ele vai para o topo, e uma parte de butano, e bem pouquinho, né? Você tem aí 2% de hexano e frações, né? Praticamente zero, né? Que é 10 a menos 5, 10 a menos 8 de heptano, octano, ok? Já na base, você tem o que? Subir um pouquinho aqui. Você tem praticamente nada de N-butano, e você tem 2% que você setou, né? Você tem 2% de isopentano. E você tem aí 20%, né, 21% de heptano e 12% de octano, né? Tá bem coerente, são componentes pesados, vão para o fundo da coluna, tá? E aí fica uma pergunta, né? É, então, com isso, então, gente, vocês conseguiram fazer a determinação do refluxo mínimo, né? Conseguiram fazer a definição do número de estágios, utilizando aqui tanto o método de Fenske, que determina a razão de refluxo mínimo, né, quanto de Leland, que define o número real de estágios. Definimos aqui o ponto ótimo de alimentação e, com isso, você consegue, então, impactar, determinar, definir a geometria da sua coluna. E aí fica uma pergunta para vocês, né? Então, aqui a ideia é que vocês não simplesmente sejam meros apertadores de botão, mas que vocês possam trabalhar a parte conceitual, o senso crítico. Se você diminuir, né? Então, se você aumentar a pureza desejada nesse processo, né? Nós definimos lá que as perdas é de 2%, tanto do componente mais leve no fundo da coluna, quanto do componente mais pesado no topo da coluna. Mas se você diminuir de 2% para 1%, né? Você
tornar os produtos mais puros ainda. O que acontece com o número de estágios reais? Aumentar ou diminuir? Então, essa reflexão é importante, né, para que você deixe um mero consumidor, né, para você poder, então, fazer com que transformar o uso desse software em um aprendizado mais real, mais prático, né, que você possa, então, realmente absorver os conceitos teóricos e práticos e, assim, tornar-se uma pessoa, um profissional ainda mais gabaritado nessa área, tá bom? Fica aí a pergunta para vocês, tá bom? Vocês possam refletir e analisar. Voltando aqui. Bom, e é isso então nossa simulação. Espero ter ficado claro para vocês. Trabalhando com essa destilação multicomponente, onde nós utilizamos aqui o bloco Shortcut para fazer o dimensionamento inicial dessa coluna, utilizando o método Fensky, Underwood e Gilliland. Espero ter ficado claro. Dúvida, vocês podem mandar mensagem. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.